A música tem o poder de atravessar o tempo. Ao longo de 2025, nos despedimos de artistas que transformaram sentimentos em canções e marcaram gerações. No vídeo de hoje do Entre Músicas e Filmes, relembramos algumas das personalidades da música que nos deixaram ao longo do último ano, mas cujo legado continua vivo. Ozzy Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948 na Inglaterra. Foi um dos nomes mais importantes da história da música. Apelidado de Príncipe das Trevas, ele é amplamente reconhecido como um dos pioneiros do heavy metal, tanto com Black Sabbath quanto em sua carreira solo. Ao longo de décadas, Ozzy vendeu mais de 100 milhões de álbuns, somando seus trabalhos solos e os lançamentos com Black Sabbath. Seu impacto foi oficialmente reconhecido com sua entrada no Hall da Fama do Rock and Roll como integrante da banda em 2006 e mais tarde como artista solo em 2024. Mesmo enfrentando sérios problemas de saúde, Ozzy fez questão de se despedir do público. Em 5 de julho de 2025, realizou seu último show na sua cidade natal, reunindo a formação original do Black Sabbath. Devido ao avanço do Parkinson, ele se apresentou sentado em seu trono preto, uma imagem que entrou para a história. Entre seus muitos reconhecimentos, Ozzy recebeu diversos prêmios, incluindo um Grammy em 1994, reforçando sua relevância artística ao longo dos anos. Ozzy Osbourne faleceu em 22 de julho de 2025, aos 76 anos, em sua casa, cercado pela família. A causa da morte foi um ataque cardíaco com complicações associadas à doença de Parkinson. Sua morte marca o fim de uma era, mas seu legado permanece eterno na história do rock e do heavy metal. Jimmy Cliff nasceu em 30 de julho de 1944. Foi um dos maiores nomes da música jamaicana, atuando entre o ska, o rocksteady, reggae e soul, e teve papel fundamental na popularização do reggae no mundo. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, lançou cerca de 30 álbuns entre trabalhos de estúdio, ao vivo e compilações, construindo uma carreira sólida e influente. Reconhecido internacionalmente, Cliff foi indicado 7 vezes ao Grammy, vencendo 2 vezes, e foi incluído no Hall da Fama do Rock em 2010. Mesmo após décadas de carreira, seguiu ativo. Seu último álbum, lançado em 2022, marcou o retorno com músicas inéditas após quase 10 anos. No Brasil, participou da canção Querem Meu Sangue no acústico dos Titãs em 1997. Jimmy Cliff faleceu em 24 de novembro de 2025, aos 81 anos. Em decorrência de uma pneumonia, após ser hospitalizado. Sua morte foi anunciada pela esposa, encerrando a trajetória de um dos embaixadores do reggae. Rick Davis nasceu em 22 de julho de 1944. Foi um músico inglês conhecido mundialmente como fundador, vocalista e tecladista do Supertramp, uma das bandas mais importantes do rock progressivo. Sua carreira musical atravessou mais de 5 décadas. Davis começou a tocar ainda jovem e fundou o Supertramp em 1969, grupo com o qual lançou 19 álbuns, entre estúdios, ao vivo e coletâneas, marcando gerações com sucessos e discos conceituais. Reconhecido por seus solos de piano com forte influência de blues, composições sofisticadas e letras cínicas e introspectivas, Rick Davis ajudou a definir a identidade sonora da banda e seu lugar na história do rock. Diagnosticado com mieloma múltiplo, ele precisou se afastar dos palcos em 2015. Rick Davis faleceu em 6 de setembro de 2025, aos 81 anos, em sua casa em East Hampton, Nova York, deixando um legado fundamental para a música internacional. Ace Frehley, nascido em 27 de abril de 1951, foi um músico americano, guitarrista solo original e membro fundador da banda Kiss. Criador da icônica persona do Homem do Espaço, Frehley integrou o grupo desde sua formação em 1973, permanecendo até 1982, com retornos entre 1996 e 2002, ajudando a definir o som e a imagem clássica da banda. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, gravou 11 álbuns com Kiss e 10 trabalhos solo, com destaque para o seu álbum solo de estreia de 1978, que alcançou status de disco de platina. Seu último álbum, 10.000 Volts, foi lançado em 2024. Em 2014, foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como integrante do Kiss. Antes da fama, ainda jovem, chegou a trabalhar como road de Jimi Hendrix, um detalhe curioso de sua trajetória. Ace Frehley faleceu aos 74 anos em Morristown, Nova Jersey, algumas horas após o desligamento dos aparelhos de suporte de vida, deixando um legado eterno no rock mundial. Rick Baker nasceu em 6 de dezembro de 1955 e foi um músico inglês e baterista da banda The Jam, um dos nomes centrais do rock britânico no final dos anos 70. O The Jam surgiu no mesmo período do punk rock inglês, ao lado de bandas como The Clash,
Sex Pistols e outros, destacando-se por unir a energia do punk com influências do mod revival e do rock clássico. Como baterista original e único membro da formação clássica, Baker participou de toda a discografia oficial da banda, gravando 6 álbuns de estúdio entre 1977 e 82, período de maior sucesso da banda. Além da música, Baker também atuou como escritor, coassinando livros sobre a história do The Jam, incluindo autobiografias lançadas em 2015 e 2022. Rick Baker faleceu em 17 de fevereiro de 2025, aos 69 anos, em Woking, na Inglaterra, após uma breve doença, conforme informado oficialmente. Perry Beaumont, nascido em 3 de setembro de 1960, foi um músico e artista inglês, conhecido principalmente como guitarrista e tecladista do The Cure, banda da qual fez parte entre 1990 e 2005, retornando novamente de 2022 a 2025. Natural de Londres, Beaumont entrou na órbita do grupo em 1984, inicialmente trabalhando como técnico de guitarra, função que exerceu antes de ser promovido a membro oficial em 1990. Durante sua passagem pelo The Cure, contribuiu para a sonoridade densa e atmosférica que marcou a banda nos anos 90, participando de turnês e gravações importantes desse período. Após deixar o grupo em 2005, Beaumont seguiu ativo na música, integrando o projeto Love Among Us por Halloween, ao lado dos músicos ligados ao Placebo e à banda de Julia Cooper. Perry Beaumont faleceu em 26 de dezembro de 2025 em sua casa, após uma breve doença durante o período de Natal, conforme comunicado divulgado pelo The Cure em seu site oficial. Paul Marday, nascido em 19 de abril de 1956, foi um cantor inglês conhecido por ter sido o primeiro vocalista do Iron Maiden entre 1975 e 1976, ainda nos primeiros anos iniciais da banda. Paul deixou o Iron Maiden após menos de um ano, dispensado por falta de carisma como frontman, uma decisão que ajudaria a moldar a identidade da banda nos anos seguintes. Durante a década de 80, seguiu carreira em outros grupos do heavy metal e do rock, destaque para a banda More, com quem gravou 3 álbuns e se apresentou no Monster of Rock de 1981, além de passagens pelo Wildfire, pelo Sweet, lendária banda de glam rock, com quem gravou o álbum ao vivo Live at the Marquee. Paul Marday faleceu em 29 de julho de 2025, aos 69 anos, vítima de câncer, ficando marcado como uma figura importante na história inicial do Iron Maiden e do heavy metal britânico. Sam Reeves, nascido em 2 de setembro de 1977, é baixista, vocalista de apoio e um dos membros fundadores da banda de new metal Limp Bizkit. Ao longo de aproximadamente 31 anos de carreira, Reeves participou da gravação de 6 álbuns de estúdio com a banda, sendo peça fundamental na sonoridade que marcou o rock dos anos 90 e 2000. É conhecido por seu estilo marcante no instrumento, foi eleito o melhor baixista no Gibson Awards de 2000, consolidando seu prestígio dentro do cenário musical da época. Problemas de saúde o afastaram da banda por um tempo, especialmente relacionados a uma doença hepática, condição que impactou seus últimos anos de vida. Sam Reeves faleceu em 18 de outubro de 2025, aos 48 anos em sua casa na Flórida. O falecimento foi comunicado oficialmente pela banda, deixando uma lacuna importante na história do nu metal. Hermeto Pascoal nasceu em 22 de junho de 1933 em Lagoa da Canoa, no interior de Alagoas, e se tornou um dos músicos mais geniais e singulares da história da música brasileira. Conhecido como O Bruxo, foi compositor, arranjador e multi-instrumentista, famoso por extrair música de praticamente qualquer coisa, de instrumentos tradicionais a objetos do cotidiano, transformando sons em arte de forma única. Com uma carreira prolífica, Hermeto construiu uma discografia gigantesca, com mais de 150 registros entre álbuns solos, trabalhos em grupo, participações especiais, além de uma trajetória internacional respeitada em importantes festivais de jazz ao redor do mundo. Hermeto Pascoal faleceu em 13 de setembro de 2025, aos 89 anos no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, deixando um legado revolucionário e absolutamente único na música. Ângela Rorô, nascida no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949, foi uma das vozes mais marcantes e autênticas da música brasileira. O apelido Rorô surgiu ainda na infância, dado por meninos do bairro por causa de sua voz naturalmente rouca, que mais tarde se tornaria uma das suas principais características artísticas. Ao longo de 5 décadas de carreira, Ângela Rorô construiu uma obra intensa e pessoal, lançando 23 álbuns entre trabalhos de estúdio e registros ao vivo. Suas canções sempre carregaram uma forte carga emocional, transitando entre o amor, a solidão e as contradições humanas, com interpretações profundas e viscerais. Um episódio curioso de sua trajetória envolve a música Malandragem, composta por Cazuza e Frejá. A canção foi escrita originalmente para Ângela Rorô, mas acabou sendo recusada por ela, que afirmou não se identificar com a letra. Posteriormente, a música ganhou notoriedade na voz de Cássia Eller, tornando-se um dos clássicos da música brasileira. Ângela Rorô faleceu em 8 de setembro de 2025, aos 75 anos, em decorrência do agravamento de uma grave infecção pulmonar, que resultou em uma parada cardíaca após complicações médicas.
Naná Caymmi. Nascida no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941, foi uma das grandes vozes da música brasileira, cantora e compositora com uma trajetória profundamente ligada à história da MPB. Sua carreira durou mais de 60 anos, começando ainda jovem ao lado do pai, Dorival Caymmi, na canção Acalanto, em 1960. A partir de seu primeiro disco solo, em 1965, Naná construiu uma carreira marcada por interpretações intensas, emocionais e sofisticadas, tornando-se presença constante em trilhas de novelas e gravações de grandes compositores. Ao longo da carreira, gravou cerca de 40 álbuns, incluindo projeto com os irmãos, e recebeu diversas indicações ao Grammy Latino, prêmio que venceu em 2004 na categoria de melhor álbum de samba e pagode pelo disco Para Caymmi, de Naná, Dori e Danilo. Naná Caymmi faleceu em 1º de maio de 2025, aos 84 anos, após um longo período de internação no Rio de Janeiro. Arlindo Cruz nasceu em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro. Foi um dos maiores nomes do samba de todos os tempos e uma figura central no carnaval carioca. Compositor talentoso, escreveu sambas enredo para escolas tradicionais, como Império Serrano e acadêmicos do Grande Rio. Ganhou projeção nacional ao integrar o Fundo de Quintal, grupo fundamental para a modernização do samba, antes de iniciar uma carreira solo de grande sucesso a partir dos anos 90. Ao longo de 36 anos de carreira, Arlindo lançou 23 álbuns, incluindo indicações a prêmios importantes, incluindo 5 ao Grammy Latino, e se consolidou como referência absoluta do gênero. Em 2017, sofreu um AVC hemorrágico que comprometeu gravemente a sua saúde. Arlindo Cruz faleceu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos no Rio de Janeiro. E esses são apenas alguns dos nomes da música que se despediram em 2025, mas que continuam vivos em cada canção que deixaram. Se quiser, deixe nos comentários qual desses artistas mais marcou a sua história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Entre Músicas e Filmes.